Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Excel. E hoje nós vamos começar pelos conceitos mais básicos e fundamentais para entender a ferramenta. E a primeira coisa que nós vamos explorar é entender a versão do Excel que você está utilizando, tá? Então, logo após que você abrir o aplicativo no seu computador ou no seu notebook, nós vamos vir até a esse painel que se chama conta. E aqui nós podemos ver que eu estou utilizando a versão 2019, tá? Eu estou utilizando a versão profissional 2019. E se você está utilizando uma versão diferente, pode ficar tranquilo, porque o que nós vamos ver nesse curso cabe para praticamente todas as versões do Excel, beleza? O que pode mudar, galera, é o design de algumas ferramentas e também o layout da faixa de opções, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Mas de resto, pode ficar tranquilo e me acompanhe. E agora nós vamos explorar esse caminho que se chama novo. Vou clicar aqui e então nós temos algumas opções, como iniciar uma pasta de trabalho em branco ou então explorar alguns modelos prontos que o Excel já traz aqui como padrão. E na minha opinião, vale muito a pena você explorar esses modelos, tá? Eu particularmente utilizo alguns modelos, como modelos de finanças, para fazer alguns controles pessoais, mas caso esses modelos não caibam aí na sua vida pessoal, talvez você pode utilizar na sua vida acadêmica ou profissional. Você também pode utilizar como inspiração para você criar os seus novos projetos. E nesse momento nós vamos abrir uma pasta de trabalho em branco. E é aqui que nós vamos explorar de fato como que funciona o Excel e como que nós vamos trabalhar no decorrer do curso, tá? Nessa parte superior, galera, nós temos alguns botões de ação, como por exemplo, o botão de salvar, que eu aconselho você de tempo em tempo utilizar esse botão no seu projeto, até mesmo para você não perder o seu arquivo ou então não perder parte do seu arquivo, tá? Por algum problema, como falta de energia, algum bug aí no seu computador ou algo do tipo, tá? Então, frequentemente eu aconselho você se adaptar a utilizar esse botão de salvar. E ainda na parte superior, mais ao lado direito, nós temos esse botão que nós vamos utilizar principalmente nas apresentações, tá? Todas as vezes que você for utilizar o Excel para fazer alguma apresentação, como um painel interativo, que no caso é um dashboard, ou então tabelas dinâmicas, ou então tabelas simples mesmo, eu aconselho você ocultar automaticamente a sua faixa de opções. Você ganha muita tela, tá? Então a chance também do seu público-alvo dispersar a atenção, olhar para alguma ferramenta diminui e muito. Você pode ali concentrar total atenção na sua apresentação. E para voltar com as faixas de opções é muito simples. Eu posso selecionar aqui novamente e mostrar guias e comandos. E um pouco mais abaixo, pessoal, nós temos as nossas guias, tá? E dentro das guias, nós temos as nossas ferramentas. Todos esses ícones se chamam ferramentas. E percebam que elas estão agrupadas de acordo com a sua funcionalidade, tá? Aqui eu tenho ferramentas de alinhamento, número, estilos e assim por diante. E um pouco mais abaixo, nós temos a nossa caixa de nome e também aqui a nossa barra de fórmulas. Então, todas as vezes que você precisar de escrever uma fórmula ou então escrever algo dentro de uma célula, você pode utilizar a barra de fórmulas. E a caixa de nome, pessoal, normalmente ela é utilizada para você renomear um intervalo de células ou então uma determinada célula. E aqui nesse campo nós temos as nossas colunas e também as nossas linhas. E onde essas informações se cruzam, nós temos o chamado endereço da célula. E uma célula, pessoal, ela deve ser nomeada nessa ordem, tá? Coluna e linha. Eu vou fazer uma demonstração aqui agora para vocês. Olha só, se eu digitar aqui igual C4, percebam que automaticamente o Excel ele consegue interpretar a minha informação, consegue realizar a busca do endereço daquela célula. Agora, se eu digitar essa informação ao contrário, percebam que é um possível erro. Ele ignorou o número que está contido naquela informação e criou uma lista com todas as fórmulas que existem aqui no Excel,
que começam também com a letra C. Então, todas as vezes que você precisar de utilizar uma célula dentro do Excel, a ordem é coluna e depois linha, tá bom? E uma outra informação muito importante, eu já vou trazer um exemplo, tá? Aqui para vocês. O Excel, ele foi projetado para trabalhar em formato de tabela. Só que muitas pessoas quebram essa lógica e acabam tendo dificuldades de utilizar algumas ferramentas. Então, todas as vezes que você precisar de criar um intervalo de dados, lembre-se disso. O Excel foi projetado para trabalhar em formato de tabela. Então, eu vou trazer o exemplo, mas é apenas de caráter informativo. Nesse momento, você não precisa de repetir a minha ação, tá? Apenas preste atenção, porque nós vamos começar a trabalhar de fato a partir da próxima aula. Aqui nós temos um intervalo de dados que está formatado em um modelo de tabela. E é exatamente dessa forma que o Excel consegue interpretar as suas informações. Ou seja, a primeira linha, normalmente de um intervalo de dados, ela deve conter os cabeçalhos, tá? E as demais linhas devem conter as informações. Já aqui na planilha 2, aqui embaixo, eu tenho um outro modelo que não é muito apropriado para ser utilizado no Excel. Como eu já expliquei, o Excel foi projetado para trabalhar em formato de tabela. E caso você não mantenha esse padrão, você pode ter dificuldades para utilizar fórmulas, tabelas dinâmicas, gráficos, interpretar as suas informações e na maioria das vezes esse segundo modelo ele gera muito retrabalho, tá? Então eu vou retornar até a planilha 1, vou selecionar todo esse intervalo e vou inserir uma tabela dinâmica. E percebam, o menu ao lado, ele me trouxe todos os nossos cabeçalhos, tá vendo? E assim eu consigo modelar a informação que eu preciso. Se eu voltar aqui na nossa planilha 2 e tentar fazer o mesmo, percebam que as nossas informações elas já não ficam mais coerentes, tá? Então é sobre isso que eu estou tentando te alertar, beleza? Então todas as vezes que for montar um intervalo de dados, siga o critério de tabela. Voltando aqui na nossa planilha, eu vou modelar uma informação e quero também te alertar sobre outro conteúdo. Prestem muita atenção, galera. Muitas pessoas que criam intervalo de dados acabam mesclando o seu conteúdo e isso é ruim, porque você corrompe as suas informações. Olha só, aqui nessa tabela dinâmica eu criei um exemplo. Eu contei quantas pessoas eu tenho por gênero. Eu vou mesclar essas informações aqui, vou selecionar e vou utilizar essa ferramenta de mesclar e centralizar. Pressiono OK e agora eu vou atualizar a minha tabela dinâmica. E percebam que agora o Excel ele já não consegue mais interpretar, mesmo que essa palavra esteja se referindo ao gênero feminino, percebam que o Excel ele não consegue interpretar aquela informação e considera aquele intervalo como vazio. E assim que nós começarmos a nossa aula de fato, galera, e você errar, cometer algum erro, você pode pausar o vídeo e também utilizar essa ferramenta aqui de cima, que se chama desfazer. Se você clicar nessa seta, você vai voltar um passo atrás das suas informações ou então do seu projeto, tá? E caso você queira refazer a sua última ação, você também pode utilizar essa seta que se chama refazer. Então, vamos falar um pouco sobre fórmulas, que é o que nós vamos ver ao decorrer do nosso curso. Bom, como estamos partindo do zero, antes de utilizar uma fórmula, você vai selecionar uma célula vazia, tá? Nunca utilize uma fórmula em células que já estão preenchidas. E também existem algumas maneiras de você utilizar uma fórmula dentro do Excel. Uma delas é, eu posso selecionar uma célula vazia, pressionar o sinal de igual e digitar a fórmula que eu pretendo utilizar. E de acordo com o que você escreve, perceba que o Excel consegue criar uma lista com todas as fórmulas que contém aquela palavra. E ao fazer uma pré-seleção com o cursor do meu mouse em cima de qualquer fórmula, percebam que o Excel ele traz uma breve descrição
do que aquela fórmula é capaz de fazer. Mas também existem outras maneiras de utilizar uma fórmula dentro do Excel. Ao selecionar a célula que você deseja inserir a fórmula, você pode utilizar esse botão que se chama inserir função, e aqui o Excel te traz uma caixa que se chama inserir função, tá? E existe mais duas maneiras de você pesquisar uma fórmula dentro do Excel utilizando esse recurso. A primeira é digitar uma breve descrição do que deseja fazer e clicar nesse botão de ir, ou selecionar uma categoria onde você pode navegar por toda a lista da categoria selecionada e fazendo uma pré-seleção, galera. Olha só que bacana, o Excel também te retorna uma breve descrição do que aquela fórmula é capaz de fazer. Ou também podemos vir nessa guia que se chama fórmulas, selecionar a categoria desejada e também, através da lista, selecionar a fórmula que você queira utilizar. Normalmente utilizamos a fórmula digitada quando já conhecemos a sintaxe da fórmula, tá? Porque assim você pode gerar mais erros facilmente, como esquecer o parênteses ou usar o separador errado, tá? O separador que eu digo é o separador de argumentos dentro da fórmula. Já a caixa de argumentos da função, ela oferece uma orientação maior, mostrando ali cada passo com clareza, também o que cada argumento quer dizer. Olha só, aqui percebam que ele só me pede o argumento e eu tenho que criar, construir essa fórmula, mas eu não sei o que significa ali o teste lógico, basicamente. Quando eu utilizo a caixa de argumentos da função, percebam que fica visualmente mais organizado, tá? Então, isso é ideal para quem está começando aí no uso das funções. Uma outra informação importante também, galera, quando você estiver trabalhando com um volume muito grande de informações, compensa também você utilizar alguns atalhos de cálculo. Olha só, vou selecionar todo esse intervalo e percebam que aqui embaixo, nessa parte inferior, o Excel já me trouxe alguns cálculos, como média salarial, contagem e também a soma. E se você clicar com o botão direito nessa barra inferior, você também consegue adicionar mais cálculos, tá? Olha só, adicionei aqui a contagem numérica, mínimo e máximo. E percebam que automaticamente o Excel me trouxe todos os cálculos. Então, nessa aula nós vimos o básico sobre o Excel. São informações simples, mas que são essenciais para a gente entender como vamos trabalhar no decorrer do curso. Na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar com algumas fórmulas que são úteis no dia a dia e vai ser o ponto de partida dos nossos trabalhos. Espero que vocês tenham entendido bem e estejam prontos para continuar a nossa jornada. Então, até a próxima aula.